Olha nós aí, Bom Civil no YouTube. Se liga, pessoal. Fala pessoal, olha eu de novo aí, César Borges em mais um vídeo no nosso canal Bom Civil BR no YouTube. Agora com novidade, pessoal. Estou lançando aqui esse quadro chamado Se Liga no BC e você vai descobrir a partir de hoje, vai ter alguns vídeos, pelo menos um vídeo por semana, eu explicando um pouquinho mais dessa profissão, mostrando para você leigo que não sabe o que corresponde a essa profissão e vê muitos lugares, esses profissionais, shopping centers, aeroportos, vários e vários eventos, você sempre vê um bombeiro civil. Então, a partir de agora, você vai começar a entender um pouquinho mais do que é cabível para esse profissional, tá bom? Antes de eu compartilhar com vocês aqui alguns slides sobre alguns temas, gostaria que vocês se inscrevessem aí no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho para ser notificado sobre os novos vídeos e bora para os slides que você vai conhecer um pouquinho agora do que é bombeiro civil. Se liga no BC, vai ser um bate-papo aqui pelo menos uma vez por semana comigo, César Borges, tá? Dentro do nosso canal Bom Civil BR. E eu já começo com a primeira pergunta, pessoal. O que é o bombeiro civil? E aí, para a gente ter uma noção legal do que é a profissão bombeiro civil, eu trouxe aqui o artigo 2º aqui da Lei 11.901, de 12 de janeiro de 2009. E essa lei federal diz o quê? Considera-se bombeiro civil aquele que, habilitado nos termos desta lei, exerça em caráter habitual função remunerada e exclusiva de prevenção e combate a incêndio, como empregado contratado diretamente por uma empresa privada ou pública, sociedades de economia mista ou empresas especializadas em prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio. Aí vocês podem me perguntar, nossa César, mas o bombeiro civil, a única responsabilidade dele é prevenção e combate a incêndio? Não, pessoal. Nessa palavra prevenção, acabou se abrangendo muita coisa, porque quando fala prevenção, também é prevenção ao socorro. E quando fala prevenção ao socorro, aí entra aí a necessidade desse profissional ter o conhecimento sobre suporte básico de vida e primeiros socorros, como várias outras funções também dentro aí da carga horária para se tornar um profissional de bombeiro civil, tá bom? E aí, o que acontece, pessoal? Dentro da norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que ela cria as NBRs, as normas brasileiras de regulamentação, a número 14.608 é referente ao bombeiro civil, é referente aos direitos e obrigações do profissional, dentre outras várias regulamentações que está aí nessa norma, tá bom? Então, isso aí é um pouquinho, é só um start aí para você pesquisar um pouquinho mais da função. E lembrando, pessoal, geralmente a maioria dos bombeiros civis gostam muito dessa parte de APH, dessa parte de suporte básico de vida e primeiros socorros. Eu sou um deles, mas nós não podemos negligenciar os outros conteúdos. Temos aí, dentro dos conteúdos de uma formação de bombeiro civil, temos salvamento em altura, temos combate a incêndio, prevenção de incêndio, temos aí produtos perigosos, legislação, temos também nós e amarrações. Então, tem vários outros conteúdos que nós não podemos deixar de lado. Até porque o profissional que deixa esses outros conteúdos de lado, ele acaba se tornando um profissional limitado. E não podemos ser limitados. Em todos os conteúdos, em todas as matérias, precisamos sempre estar nos atualizando. Tá bom, pessoal? Então, eu queria trazer para vocês um pouquinho sobre o APH, o atendimento pré-hospitalar, tá bom? Um pouquinho do conceito meu. Agora eu me formei a instrutor de suporte básico de vida pelo IBRAP, tá bom? Então, para mim, o APH é o quê? É o primeiro atendimento prestado a um profissional habilitado, a uma pessoa que sofreu um trauma físico ou psicológico, visando a estabilização dos sinais vitais, até que seja transportado ao hospital. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o profissional ele tem que
manter estabilizado ali os sinais vitais daquela vítima. Ele precisa primeiro saber identificar o que é um sinal vital, né? E assim, de um modo mais simples, falando para todos vocês, é se essa vítima respira e se o coração bate, tá? Então, eu vou compartilhar novamente aqui com vocês, que é aqui, ó, vítima respirando dentro dos padrões aceitáveis de respiração, porque existem alguns padrões que a gente já não considera um padrão aceitável de vida, tá? E o coração bombeando sangue corretamente. Como assim, César? O coração bombeia sangue errado? Acontece algumas situações que o coração não consegue bombear um sangue, mandando sangue numa quantidade adequada, e com isso não consegue fazer a perfusão dos órgãos mais importantes, e essa vítima pode vir a óbito, tá? Então, esse aí seria no caso da pior hipótese de um caso clínico, que é a parada cardiorrespiratória, onde você tem que entrar aí com as manobras de ressuscitação cardiopulmonar para essa vítima ter uma maior chance aí de sobrevida. Se você não fizer nada nessa pior hipótese do caso clínico e também do caso traumático, que seria a parada cardiorrespiratória, que é essa vítima parar de respirar e o coração parar de bater, essa vítima, sem dúvida nenhuma, vai vir entrar a óbito, tá bom? E aí, o que a gente complementa um pouquinho mais? Eu queria trazer para vocês aqui um pouquinho referente às origens de pesquisa, tá? As pessoas muitas vezes ficam meio relaxadas e não tem aquela curiosidade de realmente pesquisar a fonte, tá? Então, a gente sempre deve pesquisar a fonte. E uma fonte muito boa, com parâmetro mundial que a gente tem, é o IUCOR. O que é o IUCOR? É International Liaison Committee on Resuscitation, Aliança Internacional dos Comitês de Ressuscitação. Então, o que se refere à parada cardiorrespiratória, o que se refere à ressuscitação cardiopulmonar, essa é uma aliança onde ela engloba vários membros do mundo todo para eles fazerem uma diretriz, né? Então, vou falar um pouquinho para vocês o que é o IUCOR. Foi formado em 1992 para promover um fórum entre as principais organizações de ressuscitação de todo o mundo, promover a disseminação de informações para o treinamento e a educação da ressuscitação, né? Então, aqui a gente está falando de um problema realmente direcionado ao coração. Então, todas essas instituições que querem disseminar esse treinamento de ressuscitação se envolveram. Então, eu vou falar aqui quais são esses membros do IUCOR. Então, vamos lá. Associação Americana de Cardiologia, Fundação do Coração e Derrame do Canadá, Fundação do Coração Interamericana, Comitê de Ressuscitação da Austrália e da Nova Zelândia, Conselho Europeu de Ressuscitação, Conselho de Ressuscitação da Ásia e Conselho de Ressuscitação da África do Sul. Tá? Então, esses aí são os membros do IUCOR. Então, vamos trazer um pouco agora a situação para o Brasil, né? César, eu não sei ler inglês, tenho muita dificuldade, para mim vai causar um empecilho muito grande. E nós, do Brasil, como a gente pode seguir como parâmetro? Então, vamos lá. O IUCOR seria essa aliança internacional. Quem faz parte do IUCOR que serve de parâmetro para nós brasileiros através da Sociedade Brasileira de Cardiologia? Seria a American Heart Association, a Associação Brasileira do Coração. Então, a Associação Brasileira do Coração, ela é parâmetro para nós aqui do Brasil, através aí da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia segue os seus parâmetros, segue os seus protocolos para todo o atendimento pré-hospitalar, tá? Então, se tratando de caso clínico, onde possa evoluir aí para a pior hipótese, que é a parada cardiorrespiratória, existe um protocolo específico de diretriz para que faça esse atendimento, tá bom? E o que eu queria falar um pouquinho para vocês, que serve aqui um parâmetro muito bom para o pré-hospitalar, de se tratando ao trauma aqui no Brasil, é o curso do PHTLS, né, que é o suporte de vida ao traumatizado ou ao trauma no pré-hospitalar, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais no caso clínico, a pior hipótese no caso clínico, tá? No caso traumático, a gente traz em uma outra oportunidade, até porque é um assunto muito extenso. Então, vamos falar um pouquinho do clínico aqui. Beleza. Primeira coisa que nós precisamos saber, a diferença entre princípios e preferências. Então, vamos lá. Precisamos entender que o princípio é a espinha dorsal que devemos seguir para termos uma ideia de tomada de decisão em um atendimento.
E a preferência vem decorrente das situações adversas em vários fatores, tais como esses: qual a circunstância da ocorrência, qual o tipo do profissional que está na ocorrência, que tipo de equipamento está disponível, qual a distância até o hospital, etc, etc, etc. E vem várias outras circunstâncias adversas que podem mudar aí a questão das preferências para ser utilizadas, certo? Mas o princípio, ele não muda baseado em alguns fatos, tá? Então vamos lá. Já sabemos que precisamos seguir os princípios. Porém, antes de qualquer atendimento, precisamos analisar duas coisas que vão começar a direcionar toda a tomada de decisão. Qual seria elas? Primeira coisa, pessoal, a segurança do local. A segurança do local e a sua segurança tem que vir sempre em primeiro lugar. A ideia ali é nós ajudarmos, não a gente acabar sendo mais uma vítima, certo? Então, sempre a segurança em primeiro lugar. César, mas eu quero ajudar uma determinada pessoa, mas a cena não está segura para mim. Eu não ajudo? Olha, você ajuda dentro das condições que você tem. Então, se você tem um telefone e dá para você ligar para o número de emergência, ligue para o número de emergência. Só que se a sua aproximação perante a vítima for causar um risco muito grande à sua vítima, a você, então você não aproxima, porque você não pode ser outra vítima, tá? Outra coisa que pode, para você ter um parâmetro aí de qual princípio você vai usar, é saber a cinemática da cena. Qual tipo da ocorrência? Ah, é um tipo clínico? É um mal súbito? É um traumático? É um afogado? Então, é um engasgo? Então, você tem que saber qual a cinemática da cena para que você pegue a diretriz correta e use as suas preferências de um modo que a chance de sobrevida dessa vítima aumente muito mais, tá bom? Então aqui a gente traz para vocês alguns protocolos, algumas diretrizes que são direcionadas para algumas ocorrências, tá? O que eu queria trazer para vocês aqui como referência, o PHTLS 8ª edição. Hoje nós já estamos na 9ª. Na 8ª edição ele vinha com o protocolo ABCDE para as diretrizes do traumatizado. Tá? Isso é o protocolo antigo. O que significaria esse ABCDE? O A, liberação de vias aéreas e proteção da coluna cervical. O B, uma boa ventilação e uma boa respiração, verificar se esse paciente está respirando ou ventilando muito bem. Tá? O C seria verificar a circulação e o controle de hemorragias, o famoso HPPP, significa hemorragia, pulso, perfusão e pele, né? Então você precisa verificar isso aí. O D vem de disfunção neurológica, você vai entrar aí com a escala de Cohen-Glasgow, fazer aquela análise de pupila, fazer essa escala completinha aí. E a letra E seria a exposição total do paciente, caso seja necessário, tá? E qual é a diferença dessa 8ª edição para a 9ª edição, que é a edição atual? Seria a colocação no início aí desse protocolo a letra X. Então agora é XABCDE. Significa o quê? Esse X é controle de grandes hemorragias, tá? Tendo em vista que se essa vítima estiver em uma situação que ela está em grande hemorragia, você precisa primeiro conter essa hemorragia para depois vir com todo o restante do protocolo. Porque se essa vítima perder muito sangue, você não vai conseguir, ou a chance de você conseguir essa vítima retornar é muito grande, porque ela perdeu muito fluxo sanguíneo. Então vai ser impossível aí de você conseguir fazer essa vítima retornar, certo? Então o protocolo atual é XABCDE, mantendo sempre em primeira hipótese rápido ali, se você consegue identificar alguma grande hemorragia, não identificou nenhuma grande hemorragia, você segue o protocolo ABCDE, dando ênfase e fazendo tudo cuidadosamente, tá bom? Então esse aí seria o protocolo do traumatizado. E eu quero trazer também aqui para vocês que não existe apenas um protocolo, tá, pessoal? Algumas escolas, entre aspas, né, colocam apenas um protocolo para os alunos, mas não, existem vários protocolos, várias diretrizes baseado em cada situação. E eu queria comentar um pouquinho para vocês aqui do protocolo do afogado, como referência aqui no Brasil nós temos a Sobrasa com cursos aí extraordinários, Sobrasa que é referência para vários países do mundo aí, certo? Bem ativamente há anos em cima desses protocolos, e o protocolo é o ABCD. E o que significa? Letra A, liberação de vias aéreas e proteção da coluna cervical, caso seja necessário,
verificar se essa vítima tem uma boa respiração, caso não tenha uma boa respiração, ofertar aí uma ventilação para essa vítima. E a letra C seria a circulação. Se caso essa vítima não tiver pulso, você entrar aí com as compressões para fazer com que esse fluxo sanguíneo se mantenha. Porém, a letra D, ela é diferente da letra D do traumatizado, porque o traumatizado seria disfunção neurológica, né? E aqui não, aqui a letra D é de DEA, né? De desfibrilador externo automático. Então, essa vítima pode vir sim a evoluir aí para uma taquicardia, onde a desfibrilação precoce vai dar uma chance de sobrevida para essa vítima muito maior mesmo, tá? E a gente vem aqui com o protocolo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, pegando como parâmetro a American Heart Association, tá, pessoal? Que é o protocolo da parada cardiorrespiratória, né? Então, a ênfase desse protocolo, CABD, dando a ênfase para a circulação. Então, você vai dar uma ênfase, assim que identificado, para as compressões, obviamente que ela acaba sendo prioritária, mas não deixando para trás também a questão de liberação de vias aéreas, certo? E ofertar para essa vítima uma boa ventilação. E o D é de DEA. Também a desfibrilação externa automática, até porque se tratando de uma parada cardiorrespiratória, nós precisamos pegar como parâmetro que, na maioria dos adultos, as doenças que mais matam são as doenças cardiovasculares. E dentre as doenças cardiovasculares, nós temos o infarto agudo do miocárdio, que, na maioria dos casos, vai acabar gerando para esse coração aí uma taquicardia. E nesses casos, a desfibrilação precoce vai aumentar demais a chance de sobrevida dessa vítima, tá? Então, precisamos disseminar esse conteúdo que o DEA, o quanto antes chegar nessa ocorrência de parada cardiorrespiratória, a chance de sobrevida dessa vítima aumenta consideravelmente, tá bom? Pessoal, então era isso que eu queria trazer por hoje para vocês, nesse novo quadro aqui, Se Liga no BC. A gente sempre vai estar trazendo algo novo aqui, não só na questão de atendimento pré-hospitalar, mas também de prevenção e combate a incêndio, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se vocês estão gostando aí dos nossos conteúdos, mais uma vez peço, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para ser notificado sobre os novos vídeos, tá bom? Então, termina esse vídeo dizendo, se liga no BC. Valeu! Olha nós aí! Bom Civil no YouTube! Se liga, pessoal!